Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer os seus exames, procurar profissionais de qualidade, a Unimed possui um rol de serviços extremamente grande. Então entre em contato pelo telefone 3520-6100 e aproveite para ser cliente Unimed e obter todas as vantagens que só a Unimed pode te dar. Nós estamos aqui no consultório da doutora Gabriele De Geroni, que é médica endocrinologista. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a questão do emagrecimento e o uso de algumas substâncias. E a gente começa falando justamente que algumas pessoas fazem uso de medicamentos, como o Ozempic, muito vendido nas redes sociais e também em páginas na internet, prometendo resultados milagrosos e sem nenhuma indicação, sem nenhum critério da pessoa que vai fazer uso desse medicamento. Mas ele não é um medicamento indicado para qualquer pessoa. E a gente vai entender um pouquinho quais são os efeitos dele no nosso organismo. Doutora, obrigada por nos receber aqui para falar de um assunto que gera muita polêmica. Exatamente. Obrigada pelo convite. E realmente é uma coisa que está muito na moda, né? Muita gente fazendo abuso desse tipo de substâncias, realmente querendo emagrecer a qualquer custo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque é uma medicação, né? Não é uma substância isenta de riscos. Então, a gente tem que ter critérios, realmente, indicação médica, não pode ter nenhuma contraindicação e jamais a gente deve usar a medicação por conta própria. Realmente, doutora, o que é na realidade o Ozempic, a semaglutida? E o que tem dentro de cada uma daquelas ampolas que as pessoas se aplicam sem nenhum critério? Então, ela é uma medicação que a gente chama da classe dos análogos de GLP-1, né? É um medicamento que imita um hormônio que a gente já produz no nosso organismo, que é o GLP-1. Então, é como se ele deixasse esse hormônio que induz saciedade circulando por mais tempo, porque é um hormônio rapidamente degradado quando a gente se alimenta, né? E aí a gente já sente fome em seguida de novo. Então, é um remédio que é bem parecido com o funcionamento do nosso corpo, por isso que a gente não tende a ver reganho de peso depois de retirada dessa medicação, né? Ele não é uma coisa assim mais agressiva, que nem a gente tinha antigamente as anfetaminas, né? E ele realmente induz saciedade dessa forma. No trato gastrointestinal, né, esse hormônio fica circulando de uma maneira falsa por mais tempo e aí acaba induzindo a saciedade mais prolongada. Por isso que a gente vê a redução do peso. Se as pessoas lerem a própria bula do medicamento, em momento algum ele fala que é um emagrecedor, e sim para tratar a diabetes tipo 2. Quais são os critérios utilizados para dar para um paciente que tem sobrepeso? Na verdade, assim, as indicações do remédio seriam para pacientes com obesidade
ou com pacientes com sobrepeso com comorbidades, né? Apesar da bula brasileira ainda não estar atualizada, ele já é uma medicação com liberação da Anvisa para uso no sobrepeso e na obesidade, mas ele é um medicamento que, para esta finalidade, as doses são mais altas, né? Então, nesse ano vai ser lançado essas formulações com doses mais altas do Ozempic, porque as doses que a gente tem atualmente na farmácia, elas são doses para tratamento de diabetes. Essa é a diferença. Mas é uma medicação já liberada para isso, fora do Brasil, inclusive. Aqui que a gente demora um pouco para receber, né? Certo. Mas não teria nenhum risco, assim. Não seria um tratamento específico para diabetes. Ele pode ser usado para as duas coisas. Pois é, doutora, mas ele ainda causa muitos efeitos colaterais. Algumas pessoas, inclusive, têm que interromper o uso dele pela quantidade de efeito colateral que ele causa. O que a gente tem que ter cuidado é assim, se o paciente realmente tem indicação, né? Porque o que a gente precisa definir é: o tratamento de obesidade é um paciente que tende a haver menos efeitos adversos, né? Agora, o paciente que usa porque quer perder 2, 3 quilinhos, ou porque tem um casamento, ou porque quer emagrecer para o verão, tende a haver mais efeitos adversos, né? Embora eles sejam poucos, um pouco de enjoo, né? Às vezes um pouquinho de constipação, é uma medicação, no geral, bem tolerada. Só que, claro, muita gente usa sem recomendação médica. E, às vezes, o paciente comprando por conta própria não inicia a medicação nas doses que a gente precisa, né? Ou já começa com doses mais altas, então também pode ter algum efeito nesse sentido, tá? De colaterais. Mas, no geral, é uma medicação bem tolerada pela maioria dos pacientes quando tiver indicação de uso. Pois é, ele é um produto extremamente caro. Quando ele te causa um efeito colateral, você comprou ele sem uma indicação, uma prescrição médica, você pode comprometer outros órgãos do seu corpo? Porque às vezes pode dar um pouquinho de intoxicação, assim, de fígado, né? Sim. Se o paciente usa a medicação e não cuida da alimentação, às vezes vai ter episódios de vômito, né? Então, não é uma coisa isenta de risco, sempre digo, né? Nenhum remédio analgésico comum, paracetamol, dipirona, não é isento de riscos, né? Só que, claro, quando a gente fala que é uma medicação para emagrecer, a gente está disposto a qualquer coisa. Então, muita gente topa esses efeitos adversos porque acha que é a pílula mágica do emagrecimento, né? E, infelizmente, a gente não tem. É um remédio que funciona num contexto de mudança de estilo de vida, mas não é uma medicação isenta de riscos. A pessoa que se automedica, que vai na farmácia, que compra um produto, que vai para a internet, compra um produto, que vai lá no Anamiga, descobre a fórmula que ela está usando para emagrecer, tenta fazer também. Qual é o risco dessa pessoa? Primeiro, tem muitos efeitos colaterais. Às vezes a gente não emagrece às custas de gordura, a gente acaba emagrecendo músculo. Então não é uma perda de peso que vai ser sustentada, né? E, claro, não é receita de bolo, sempre digo, né? Tratamento de sobrepeso e de obesidade tem que ser uma coisa realmente individualizada, né? Porque a gente tem padrões alimentares diferentes, a gente tem pacientes com comorbidades, tem pacientes sem. Às vezes o paciente tem uma glicose alterada, né? Que vai se beneficiar mais de uma classe ou de outra, mas não é receita de bolo, então não dá pra gente pegar... igual a dieta, não dá pra gente pegar a dieta da amiga e querer que funcione pra gente, né? Tem vários outros fatores que interferem. Então, tem que ser uma coisa realmente direcionada. O paciente que usa sem ter recomendação, na maioria dos casos não vai manter o peso, vai emagrecer as costas e músculo, não de gordura, e tem uma alta chance de ter reganho de peso lá na frente. Às vezes o paciente, por não ter tanto peso para perder, não consegue se alimentar quase nada, então vai ter deficiência vitamínica, vai ter anemia, tem uma série de complicações relacionadas com isso. Então, sempre use com orientação médica. Sempre que a gente fala que está acima do peso e conversa com pessoas que procuram uma desculpa para não fazer uma dieta certa, culpam a tireoide por estar acima do peso. Como é que se faz essa ligação da tireoide com esse sobrepeso ou um peso acima? A tireoide, quando ela está desregulada, ela é um hormônio que mantém o nosso gasto calórico, ou no funcionamento do nosso metabolismo. Se
Se a gente tem falta desse hormônio, as funções fisiológicas elas ficam reduzidas. Então, a gente pode ver um ganho de peso, mas isso é uma coisa muito leve, em torno de 2 a 3 quilos, às custas de retenção de líquido, né? Sim. Então, ninguém vai engordar, por exemplo, 10 quilos porque a tireoide está desregulada. Até porque aí isso é um tratamento, né? Tem como tratar, tem tratamento para isso. Então, regularizando a função da tireoide, a gente tende a estabilizar o peso também. Mesmo assim, o exercício físico, a boa alimentação sempre é o mais indicado dentro do consultório, em que o momento que realmente, mesmo dando todas essas orientações, o médico precisa entrar com uma medicação, mas uma medicação de 2, 3 meses e não para a vida toda. Uhum. Na maioria dos pacientes, a gente acaba fazendo ciclos de tratamento, né? Porque às vezes a paciente tem um estilo de vida muito ruim. A gente usa a medicação, ajusta o estilo de vida e depois o paciente vai conseguir manter sozinho, né? Só que tem paciente que às vezes a vida inteira lutou contra o peso, né? Passou diversas vezes por um efeito sanfona, emagrece, engorda. Tem paciente que já tem comorbidades. Então, as indicações realmente têm a ver com isso, né? Com quanto de peso o paciente precisa perder, quais são as comorbidades associadas com o excesso de peso, se ele já tentou as mudanças de estilo de vida, porque sempre digo, o remédio ele é um dos pilares do tratamento, ele não é o único, né? Se a gente fizer mão de uma medicação como o Ozempic, por exemplo, isso não libera o paciente de melhorar a alimentação, de ter uma rotina de exercício, né? Ele é um facilitador do processo, mas não é sozinho que vai dar o resultado pra gente, né? E essa questão do uso por conta própria dos medicamentos é bem importante, porque acaba que nos últimos tempos tem faltado remédio para as pessoas que realmente precisam, né? Porque todo mundo saiu comprando, e aí quem realmente usa a medicação com indicação tá tendo falta da medicação. O Ozempic é, digamos assim, o remédio mais novo, mais sofisticado que chegou ao Brasil. Já existem burburinhos de outra medicação para emagrecimento que tem um efeito mais rápido, menos efeitos colaterais e que a pessoa vai realmente conseguir se adaptar? Uhum. O que a gente tem hoje no Brasil, ele é o mais potente dos tratamentos, né, para obesidade. Mas isso é uma coisa que está sendo muito estudada, estão em desenvolvimento diversos outros medicamentos e alguns que parecem, né, nos estudos clínicos, que realmente tem uma resposta superior por bloquear alguns outros hormônios além do GLP-1. Então, seriam agonistas duplos que a gente fala, né? Sim. Ele teria ação em 2 hormônios de fome e de saciedade. Então, tem muita coisa boa ainda para vir e tem algumas medicações que chegam esse ano ainda no mercado brasileiro. Pois é, essa facilidade que tem levado as pessoas a comprar não somente o Ozempic, mas as anfetaminas e outras drogas, principalmente pessoas muito jovens, pode facilitar o envelhecimento das células, dificultar a absorção, de repente, de vitaminas no decorrer da vida. O que realmente pode comprometer no organismo de um jovem que faz uso desse medicamento? Por exemplo, as anfetaminas, elas têm diversos outros riscos, né? De dependência, de aumento de pressão, de aumento de frequência cardíaca, né? De descompensar transtornos psiquiátricos. Então, é uma coisa que já tem uma receita bem mais controlada, né? Com relação aos tratamentos de peso, são remédios que a gente usa para diabetes, né? Muitas vezes, por exemplo, o Ozempic, o próprio Saxenda, mas são medicações muito novas, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15, 20 anos. Esse paciente, por exemplo, que usou por conta própria, né? Que não tinha indicação de usar remédio. Então a gente ainda vai ver o impacto disso nos próximos anos. Mas a curto prazo, realmente, é um investimento muito alto, que às vezes o paciente não tem indicação de usar e que sem mudar os hábitos de vida, a gente não vai garantir que mantenha o peso, né? Então, a gente sempre, para indicar um tratamento, a gente pesa risco e benefício, né? Se benefício superar o risco, a gente vai prescrever. A anfetamina é da mesma forma, né? Muita coisa já saiu do mercado, hoje em dia a gente tem a sibutramina, mas são medicações que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque causam problemas, assim, de longo prazo, inclusive de memória, né? Capacidade realmente neurológica, efeitos adversos cardiovasculares. Então, nós ainda vamos ver o que vai acontecer com essa geração que está se automedicando, né? A perspectiva assusta um pouco. Mas a senhora, como endocrinologista e toda hora recebendo pacientes dentro do consultório, qual é a sua dica
para o paciente jovem, para o paciente de meia idade, para aquele paciente um pouco mais idade? Que tem um estilo de vida saudável, né? Porque às vezes a gente busca em cápsulas, em comprimidos, em vitaminas, em medicamentos, o que a gente não faz de básico pela nossa saúde, né? Que é dormir bem, tomar água, comer comida saudável, comida de verdade, né? Mínimo possível de ultraprocessados, de bebida alcoólica, de açúcar, né? E ter uma rotina de exercício, porque o corpo não foi feito para ficar parado, né? Quanto mais parado a gente fica, mais a gente acumula gordura, mais a gente reduz o metabolismo, mais a gente ganha peso com o passar do tempo. E quando a gente deixa isso progredir muito, depois fica mais difícil pra gente retornar, né? Então o ideal é que a gente tenha bons hábitos desde cedo. A gente atende atualmente também muita criança acima do peso agora, que não era uma coisa que a gente via até pouco tempo atrás. Então realmente é uma geração que não anda mais a pé, que não sobe de escada, né? Que as brincadeiras que antigamente eram ao ar livre, agora são em telas. Então a gente já tem visto uma mudança de padrão, não só de adultos, mas de criança também. Então, sempre a gente tem que fazer o básico que funciona, né? Se a gente tem uma genética ruim, que favorece ganho de peso, ou se a gente tem algum problema de saúde que possa estar interferindo com isso, a gente tem que tratar. Mas sem pular essa etapa, né, da mudança de estilo de vida, que é, sem dúvidas, a mais importante. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, de mudar os seus hábitos, o Master possui uma linha completa de alimentos aí para te dar essa saciedade, essa disposição. Então, Master Supermercados, sempre à disposição do seu cliente. Também a Santa Mônica Imagem. Início de ano, uma boa oportunidade para você realizar todos os seus exames de check-up. Aproveite esse momento e marque seus exames na Santa Mônica Imagem. E nós estamos aqui no consultório da doutora Gabriele De Geroni, falando sobre endocrinologia. E agora a gente vai tocar num assunto que é extremamente importante, que é a gente realizar os nossos exames de rotina, doutora. Qual é o impacto que tem na saúde a gente prevenir precocemente os problemas que lá na frente podem surgir? Exatamente. A gente tem algumas formas de prevenir algumas doenças e a gente tem algumas formas de fazer um diagnóstico precoce, né? Porque tem coisas que fogem um pouquinho do nosso controle. Então, tudo que for estilo de vida que a gente consiga estimular com alimentação, rotina de exercício, qualidade do sono, é importante que a gente faça, porque evita muitas doenças no futuro, mas muita coisa também a gente precisa de um diagnóstico precoce. E por isso, né, dependendo de cada caso, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, fazer exames de rotina. Porque tem algumas coisas que às vezes não dão muitos sintomas, né? Por exemplo, um colesterol alto não vai dar nenhum sintoma, não vai dar dor de cabeça, não vai dar aumento de pressão. Mas às vezes quando a gente descobre é porque teve um evento mais grave, né? Um infarto, um AVC, uma trombose. Então, no mínimo 1 vez ao ano, se o paciente tiver comorbidades, aí o ideal no máximo a cada 6 meses, né? Chega uma etapa da vida que muitas mulheres chegam no consultório com aquela reclamação básica, sintomas da menopausa, hormônios desregulados. Por que isso acontece com a gente? Uma fase da vida da mulher, né? Sequência da vida tradicional. Então a gente tem uma falência de produção ovariana, né? Tanto de óvulos quanto de estrogênio.
E aí é uma fase realmente de transição da vida da mulher, né? Que ela passa da idade fértil para uma fase onde ela não tem mais essa funcionalidade. E aí a gente tem muita modificação, né? No metabolismo, questão assim de sintomas de calorão, ressecamento vaginal, né? Acúmulo de gordura abdominal. Então é uma fase de transição em que muitas pacientes têm bastante sintomas, né? Antigamente a gente não vivia tanto, então a menopausa não tinha um período tão longo na vida da mulher, mas hoje em dia a gente vive muito, então acaba que a gente vive pelo menos 1/3 da vida em menopausa, né? Antigamente a gente tinha muita restrição com o tratamento dessa fase da vida, mas é importante a gente lembrar que o tratamento com a reposição hormonal é o mais efetivo para os sintomas, né? Então, o paciente que tem sintomas e que não tem nenhuma contraindicação deve fazer, e que os hormônios que a gente tem hoje em dia são muito mais seguros do que a gente tinha antigamente, né? Com uma estrutura química bem semelhante ao que a gente produz normalmente e também com uma carga hormonal muito menor, né? Então é uma fase que todas as mulheres vão passar, mas que não precisa ser um sofrimento, né? Às custas de sofrimento. A gente tem como melhorar esses sintomas. Embora todo esse avanço tecnológico, a medicina ela tem avançado muito em todas as áreas, quando a gente fala de hormônio, ainda gera um pouco de preocupação, porque a gente passou muitos anos ouvindo que os hormônios causavam câncer. Como a gente lida com isso e como a gente muda uma mulher que tem essa ideia presente no ser dela? Por isso, também voltamos na questão dos hormônios, dos exames de prevenção, né? Porque antigamente tinha esse mito, porque realmente os estudos com esses hormônios de má qualidade, com excesso de carga hormonal, mostravam um pequeno aumento de risco, né? Só que agora, como a medicina evoluiu muito, né? A gente já tem uma qualidade de hormônio muito melhores. E, sobretudo, a gente sabe que nem tudo que se imaginava que fosse um risco realmente, né? Por exemplo, citar um exemplo rápido. Histórico, por exemplo, na família, então mãe ou irmã com câncer de mama não é contraindicação, né, para você fazer uso. Se você teve um histórico de câncer, isso sim contraindica, né, assim como algumas outras doenças, trombofilias, histórico de infarto, né, tem alguns critérios específicos de contraindicação, mas no geral são tratamentos bem aceitos e que o objetivo é melhorar a qualidade de vida, né. Que às vezes a gente não quer usar porque tem medo de aumentar o risco de algum problema, mas a gente esquece que o hormônio ele também é protetor de várias coisas, né? Então ele diminui o risco de ter osteoporose, diminui o risco de ter uma doença cardiovascular. Para alguns tipos de câncer, o tratamento com hormônio é protetor, por exemplo, câncer de intestino, diminui o risco, né? Então, aquela coisa. Não é um padrão de tratamento para todo mundo. A gente tem que pesar sempre riscos, benefícios, ver sintomas, se a paciente tem alguma contraindicação. E se não tiver, não só pode, como deve fazer o tratamento. Certo. E no caso dessas pacientes que têm na família um histórico de câncer, tem um problema lá de osteoporose, não pode fazer uso do hormônio. Qual é o tipo de indicação para esse tipo de paciente e não ter todo aquele impacto causado pela menopausa e principalmente o estresse que isso causa internamente? A gente usa muitas vezes algumas outras classes de medicamento, né? Por exemplo, os antidepressivos, algumas classes específicas podem ter efeito nos sintomas de calorão, né? E no caso de outras queixas, por exemplo, ressecamento vaginal, diminuição de libido, às vezes a gente usa alguns hormônios tópicos, né? Que melhora essa questão da lubrificação, mas sem ter essa passagem sistêmica, né? Hoje em dia a gente tem diversas opções de hormônios tópicos, em adesivo, em comprimido, então realmente depende do que é a expectativa da paciente, né? E quais são os sintomas, aí a gente consegue individualizar bem cada caso. Nessa fase da vida também muitas mulheres acabam se automedicando com a testosterona para aumentar a libido. Qual é a relação? Todas nós vamos precisar usar a testosterona? Eu diria que bem poucas de nós, tá? A testosterona é uma coisa assim que caiu na boca assim do pessoal na internet, só que é uma coisa que na mulher a gente só indica uma reposição de testosterona nos casos de mulher em menopausa que já esteja em tratamento com estrogênio e progesterona e ainda assim tenha uma queixa de diminuição de libido, né? Porque o primeiro tratamento é sempre estrogênio e progesterona, né?
O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm usado isso com um objetivo estético, né, de ganhar músculo, de diminuir percentual de gordura, só que também as formulações que a gente tem de testosterona, elas não são feitas para mulheres aqui no Brasil, elas são doses extremamente altas, então a gente vê virilização, né, aumento de clitóris, aumento de pelos, em mulher jovem, infertilidade, né, tem diversos outros problemas. E uma coisa que pouco se fala também, né, a testosterona, ela se converte em estrogênio. Então, se a paciente tiver qualquer histórico de câncer de útero, de câncer de mama, algum nódulo não diagnosticado, a testosterona acaba estimulando também, né? Então, não é uma coisa isenta de riscos. Não temos indicação de dosar a testosterona em mulher jovem, nem em menopausa, porque o exame de sangue, ele é um exame ruim para avaliar os valores de mulher, que são valores mais baixos. Então, a gente não consegue fazer essa relação. E, sobretudo, a gente não tem apresentação de testosterona para mulher no Brasil. Então, seria uma coisa manipulada, que também a gente tem que ter um pouquinho de controle, porque não são medicamentos que têm registro da Anvisa, né? Que passaram por estudos de segurança, de eficácia. Então, é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, porque não se recomenda a reposição, a menos que essa mulher realmente esteja em menopausa. Isso tem um nome, essa doença, que chama Síndrome do Desejo Sexual Hipoativo, né? Então, a paciente que já está em reposição hormonal para menopausa ainda tem diminuição de libido. A gente pode testar, né, por um período, avaliar como responde a testosterona, mas a imensa maioria dos pacientes não vai ter necessidade de usar. E, geralmente, a mulher também, nessa fase, ela começa a tomar tudo que indicam, tudo que aparece. E tomar cápsulas de cálcio também tem muita mulher que acaba tomando. Todas vamos ter problema de cálcio na menopausa? Não necessariamente, né? O que a gente tem que lembrar é que a quantidade de cálcio que a gente precisa consumir nesta fase aumenta um pouquinho, né? Em torno de 1.200 miligramas ao dia. Sempre que a gente consegue fazer essa reposição às custas de comida, sempre é melhor, né? Então, ingerir laticínios, comer vegetais, sempre o ideal é que a gente bata a meta. Pacientes que não conseguem ingerir essa quantidade da alimentação, a gente indica a suplementação, realmente, porque o suplemento é isso, né? Ele não é um substituto da comida, sim, é realmente coisas que a gente não consegue bater metas, né? Aí a gente suplementa. E aí, algumas pacientes que não batem meta, a gente usa. Pacientes que têm histórico de osteoporose, de osteopenia, que também já tem um osso mais enfraquecido, também há a recomendação de uso, mas sempre individualizado. Aí também a gente entra naquela que o exercício físico vai te dar ossos fortes, né? Então a gente tem que começar cedo. Com toda certeza. E é bem importante o exercício de musculação também, né? A musculação, ela dá um estímulo de ganho de massa, e a atividade aeróbica, por exemplo, uma caminhada, correr, etc., nos dá o efeito de formação de massa óssea também. Então, nessa fase da vida, o ideal é que a gente tenha dias de fazer musculação e dias de fazer exercício aeróbico. Tá? Os dois são muito importantes. Pois é, e nessa fase a gente também, a mulher, ela se sente mais cansada, mais desanimada. E atividades que até então eram prazerosas, como ir na academia, já se tornam um pouco mais difíceis. E muitos começam também a fazer uso da creatina. E aí, a creatina é saudável? Ela também não é indicada para alguns casos? A creatina é um dos poucos hormônios que realmente tem evidência científica de benefício, tá? A gente produz creatina também, né? Só que, claro, o que a gente faz quando a gente suplementa é saturar a célula, né? A gente aumenta a quantidade de creatina na célula e isso acaba nos dando uma potência, né? De questão de força, né? Você vai treinar, você aguenta mais carga, você consegue fazer mais repetição, né? Ela é um suplemento que para músculo, né? Para essa parte metabólica é super interessante, mas tem outros diversos benefícios, né? Ela atua em memória, atua no funcionamento do cérebro, então sempre individualizado, claro, mas ela é um dos poucos suplementos que realmente funcionam e que a gente vê impacto na saúde, né? Porque a maioria dos suplementos que a gente tem por aí, ou eles são aqueles polivitamínicos que tem um monte de tudo e quantidade suficiente de nada, né? Ou são coisas que a gente gasta, às vezes, um monte, mas que não tem evidência científica nenhuma de benefício, né? Então, a creatina é um dos poucos que, assim, realmente funciona.
E para o paciente que treina, isso é meio importante, né? Não adianta a gente tomar creatina e não fazer exercício, né? Aí não vai ter nenhum fundamento. Mas para o paciente que treina certinho, né? Que faz exercício de musculação, ela é um ótimo suplemento. Pois é, doutora, e quando a gente entra nessa fase de menopausa, a gente também precisa passar por uma bateria de exames. Ginecologista, endocrinologista, são 2 especialidades que acabam trabalhando juntas nesse período da vida. O protocolo de cada mulher é individualizado, trabalhando essas 2 áreas juntas? Com toda certeza. A gente tem exames padrão, né? Sempre. Saiu da fase verde para menopausa, o que a gente tem que avaliar? Check-up de rotina, exames de cálcio, a questão das vitaminas, glicose, tireoide, colesterol, então fazer a avaliação completa, né? Tem alguns exames, então, cardiológicos que são importantes, eletrocardiograma, ecocardio, né, pra gente ver se a paciente tem alguma doença ou se tem um risco aumentado de ter alguma doença cardiovascular. E sempre não podemos esquecer o rastreio com endoscopia e colonoscopia, que antigamente a recomendação era acima dos 50, agora já tá um pouquinho mais cedo, acima de 45, né, a gente tem visto muito caso em paciente jovem, e isso realmente a gente não pode esquecer além dos ginecológicos. Importante, então, é sempre estar de olho e procurar um médico em qualquer momento que sentir qualquer desconforto, seja em qualquer lugar do corpo. E nem sempre só com desconforto, né? Pra fazer exames de rotina mesmo. Quando tem desconforto, a gente procura o médico, né? Só que muitas coisas não vão causar desconforto, a menos que já esteja num estágio mais avançado. Então, exames de rotina, mesmo que você esteja se sentindo bem, pra gente dar a checada se tá tudo certo, são fundamentais. Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório e para falar esses assuntos que são importantes. Em qualquer fase da vida, a gente ter a informação e não tomar decisões precipitadas na hora de tomar uma medicação ou uma indicação de amigo. Exatamente. Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a todos vocês, boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.